Olá, estudante! Está tudo bem com você? Meu nome é Adonias Novaes, sou professor da disciplina de ensino religioso. E nesta aula vamos conversar sobre um assunto que é, sim, muito delicado, mas que precisa ser considerado por todos nós com diálogo e paciência. Vamos refletir sobre o problema da intolerância religiosa. Já ouviu falar sobre o tema? Sabe o que é intolerância religiosa? Vamos conversar sobre o tema um pouquinho, ok? Mas antes, já aproveito para pedir que você registre a sua presença por meio do QR Code que aparece na tela da sua TV, usando o seu celular para fazer esse registro. Antes de aprofundar nosso assunto, vou passar a você algumas informações sobre a nossa aula. Esta aula foi pensada e planejada para a educação de jovens e adultos, EJA, e tem como eixo temático o seguinte assunto: cultura e relações étnico-raciais. O nosso objetivo de aprendizagem consiste do seguinte: explicar o que são a Bíblia Sagrada e o Alcorão e quais são as religiões que usam esses livros sagrados. Já o objetivo específico, isto é, o objetivo desta aula em particular, é o seguinte: descrever o que são a Bíblia Sagrada e o Alcorão, como são estruturados enquanto literatura e destacar alguns detalhes desses livros. Você já ouviu a expressão intolerância religiosa? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. De partida, posso afirmar a você que se trata de um assunto de extrema importância e que também é um assunto muito atual. Infelizmente, ainda convivemos em nossa sociedade com diversas formas de preconceito, sendo uma delas o preconceito religioso. Conhecer o assunto mais a fundo nos ajuda justamente à superação do problema, a ser uma sociedade mais acolhedora e que se abre à escuta do outro. Nesta aula, vamos adotar um formato um pouco diferente do nosso formato habitual, mas não se preocupe, você vai aprender tanto quanto. Nossa dinâmica aqui visa, na verdade, otimizar o seu aprendizado, isto é, facilitar a sua aprendizagem do conteúdo que estamos compartilhando com você aqui. Vamos fazer um diálogo muito legal com um colega a respeito do tema da intolerância religiosa. Para isso, eu convidei um professor, um amigo, Alexandre Garcia. Ele é um professor da Rede Estadual de Educação do Espírito Santo, possui licenciatura em Ciências Sociais, licenciatura em Filosofia e pós-graduação em Ensino Religioso. Já deu para perceber que ele é fera. Professor, muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui. E a sua presença enriquece a nossa aula de ensino religioso. Eu que agradeço, professor, por essa grande oportunidade. Professor, vamos começar então com uma pergunta básica. Até para que nossos estudantes que estão nos acompanhando possam acompanhar o nosso tema. O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa ela está em todas as instituições. Nós podemos ver principalmente que elas acontecem a partir dos atores religiosos que estão inclusos nessas instituições com o objetivo, muitas vezes, de segregar a sociedade de alguma forma. Professor, um ponto que eu penso que precisa ser trazido aqui e que entendo que é uma relação direta com a questão da intolerância religiosa em nosso país é o fundamentalismo religioso. Sim, o fundamentalismo religioso, se você pegar as três maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, por exemplo, você vai perceber que todas essas três religiões existem grupos extremados em todas elas. Perfeito. Uma vez que entendemos o que é o fundamentalismo religioso, agora nós podemos avançar, e buscar perceber a relação entre o problema da intolerância religiosa e o problema do fundamentalismo religioso. Sim. Então, vamos lá, professor. Como você vê essa ligação, essa conexão entre o fundamentalismo religioso e a intolerância religiosa? Sim, o fundamentalismo religioso, ele parte principalmente do dogma que aquela instituição ela propõe aos atores religiosos. Por exemplo, se você pegar o Alcorão, ou o Corão, como você queira, o mesmo islâmico, ele olha para o Alcorão e ele é moderado e equilibrado, e o outro islâmico, ele olha para o mesmo Alcorão e extrema o dogma. Da mesma forma, a Bíblia. A Bíblia, da mesma forma que o cristão, ele vai olhar, seja ele presbiteriano, seja ele católico, ele vai olhar para a Bíblia e ele vai ter ações
diante da sociedade equilibrada, todavia o outro ele vai extremar e agir com um certo preconceito em relação a outros indivíduos que fazem parte de outras instituições religiosas. Caramba, muito legal, hein, professor? Excelente contribuição ao nosso centro de mídia. Agora, uma questão muito interessante para a gente conversar a respeito. Como percebemos a intolerância religiosa na prática e, em outras palavras, como a intolerância religiosa se manifesta no nosso dia a dia? Sim, a intolerância religiosa, ela se manifesta principalmente a partir de indivíduos que olham a outra religião como se ela fosse inferior ou menor, né? No sentido de que um etnocentrismo religioso. O que seria isso? A minha cultura religiosa é superior à sua cultura religiosa. Nós sabemos que na colonização do Brasil, os índios, né, e os negros eles foram doutrinados a partir da nossa religião, que nós chamamos católica, a maioria do Brasil é católico, e a partir dessa ideia cristianizada, ou seja, nós estamos debaixo de uma sociedade judaica cristã, que traz esses pré-requisitos cristãos e, todavia, por ser a maioria, muitas vezes, por exemplo, as religiões de matriz afro-brasileiras ou afrodescendentes, muitos desses grupos, eles sofrem justamente por ser a minoria. Então, às vezes, as pessoas acham que por um outro grupo ele ser uma minoria, ele deve ser evitado e deve ser, muitas vezes, discriminado. Professor, excelente contribuição. Agora, uma outra questão que nós não podemos deixar de levantar. Aliás, creio que essa seja a principal questão que precisamos levantar nesse nosso breve diálogo. Como superar a intolerância religiosa em nossa sociedade? De outras palavras, como eu e você e os nossos estudantes que nos assistem podem contribuir efetivamente para superar esse sério problema social? Sim, existe um sociólogo chamado Émile Durkheim, francês, e ele diz que a religião é um dos pilares fundamentais para uma sociedade que ele chama de pós-industrial. Entenda, é necessário entendermos também que a religião, ela é um dos fundamentos, é um desses pilares, mas a melhor forma de combater a discriminação, o fundamentalismo religioso e a intolerância religiosa seria respeitando o outro a partir dos seus pressupostos e entendendo que aquilo que eu acredito dentro da instituição e dos atores sociais que interagem comigo não é superior em relação ao que o outro acredita e tem como verdade na sua existência. Excelente, professor. Nós somos convidados não apenas a refletir sobre esse problema e discutir sobre eles, nós somos convidados também a agir na realidade e dar a nossa contribuição para a modificação da realidade para melhor. Quero aqui agradecer a você pela gentileza de estar aqui conosco no Centro de Mídia, nesta aula, nos enriquecendo com esse diálogo maravilhoso. E obrigado, eu espero que possamos ter outros momentos como este. Sim, eu agradeço a oportunidade e poder contribuir com os educandos, com o objetivo de fazer com que eles possam crescer e também aprendendo conosco a quebrar toda a intolerância e o fundamentalismo religioso no Brasil. O Brasil é um dos maiores países que tem a sua confissão cristã, deveria principalmente cumprir, a tolerância e o respeito ao próximo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Fico muito feliz em trazer um tema tão atual e necessário para você, estudante, e para toda a sociedade brasileira. Mas olha, eu quero convidar você agora a fazer um exercício de revisão comigo. Isso é muito importante para ajudar a você a fixar o que aprendeu nesta aula. Para deixar a nossa atividade de fixação um pouco mais difícil, desta vez eu quero convidar você a responder por extenso as perguntas a seguir. Faça isso com as suas palavras, buscando expressar o que você entendeu de fato. Não busque respostas prontas na internet, a não ser para consulta. E isso
faça a sua pesquisa. Vamos lá? Primeira pergunta: o que é fundamentalismo religioso? Segunda pergunta: o que é intolerância religiosa? E tem ainda a terceira: cite 2 medidas que podem ser tomadas no sentido de superar a intolerância religiosa. Vou dar 30 segundos para você pensar sobre as perguntas e respondê-las. Combinado? Vamos considerar as respostas para estas perguntas. Vamos ver se você se aproximou. A resposta possível para a primeira pergunta: o que é fundamentalismo religioso? O fundamentalismo religioso pode ser entendido como uma radicalização da religião, que leva as pessoas a não serem capazes de ouvir o outro em suas crenças e até mesmo a incapacidade de conviver com ele. Agora vamos considerar uma resposta possível para a segunda pergunta: o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa, conforme conversamos, é a incapacidade de aceitar o outro com a sua religião e de conviver pacificamente com ele em função da sua escolha religiosa. Por fim, vamos considerar uma resposta possível para a terceira questão: citar pelo menos 2 medidas que podem ser tomadas no sentido de superar a intolerância religiosa. Promover o diálogo e melhorar a capacidade de escutar do outro são 2 medidas possíveis para vencermos o problema da intolerância religiosa. Aula muito rica, não? Mas calma aí, que ainda não acabou. Agora vamos à nossa revisão da aula. Nesta aula, conversei com um professor, o professor Alexandre, sobre o tema intolerância religiosa. Inicialmente, em nossa conversa, buscamos entender o que é intolerância, em suas diversas formas e, em particular, consideramos a questão da intolerância religiosa. Depois, buscamos compreender se há relação entre o fundamentalismo religioso e a intolerância religiosa. E, por fim, o professor apresentou caminhos possíveis para a superação deste mal na sociedade. Bem, agora, munido deste conhecimento, cabe a você fazer a sua parte no dia a dia, com seus familiares, amigos e outras pessoas com as quais você convive. Agora, para ajudar você a fixar ainda mais a aprendizagem, vou deixar uma atividade para você fazer em casa e depois enviar para a gente. Essa atividade vai funcionar da seguinte maneira: identifique na internet um vídeo ou um trecho de um vídeo, ou ainda algum texto ou mesmo imagem, tipo uma charge, por exemplo, que pode entender o que constitui a forma de intolerância religiosa. Analise esse conteúdo e busque explicar por que você entendeu que se trata de uma forma de discriminação religiosa. Escreva suas impressões e nos encaminhe. Você pode fazer diretamente num documento de Word ou outro editor de texto, ou mesmo manualmente. O envio pode ser feito através do nosso WhatsApp. Anota aí: 27 99 661 0143. Você pode acessá-lo através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e eu agradeço imensamente a você pela sua valiosa audiência aqui conosco. Nós, do Centro de Mídia, esperamos que você tenha gostado de mais esta aula e que ela possa ter acrescentado muito valor à sua vida. E não se esqueça,
mesmo distante, nós estamos juntos. Um forte abraço do professor Adonias.